Seja bem-vindo, meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relato Ayahuasca. E hoje nossa convidada é a Beth Riga. Ela vai estar contando um pouco da experiência dela de expansão de consciência e como isso está transformando a vida dela. E se você teve uma experiência de expansão de consciência e sente no coração em compartilhar, entre em contato comigo pelo Instagram Relato Ayahuasca. Deixe uma mensagem que eu entre em contato com você. Gratidão a todos. Ei, Beth. Como é que você tá? Tudo bem contigo? Tudo bem. Graças a Deus, né? Então, prazer, eu sou a Beth e é com muita alegria que eu tô compartilhando a minha experiência com muitas pessoas, porque eu tenho certeza que vai ser escutado por muita gente e vai fazer sentido para algumas delas. Então, é por isso que eu senti esse desejo de compartilhar também. Sim, então conta um pouco da sua história, como você chegou nas medicinas sagradas, como você recebeu esse chamado a conhecer, a ter essa expansão de consciência. Então, eu nasci no Pernambuco, né? Então, eu já nasci no meio do mato e eu tive sempre conexão com a natureza. Passei por algumas religiões. Foi engraçado que hoje de manhã eu estava escutando Relatos Ayahuasca, Spotify, um que você entrevistou um rapaz de Utah. E eu falei, uau, parece até que tudo tá ligado mesmo, né? Porque foi a religião que eu passei minha adolescência, foi Mormon. E aí eu já passei por algumas religiões, né? Minha mãe era crente, ela se converteu ao catolicismo para casar com meu pai, mas eu não me encaixava em nenhuma delas. Até que um dia, bom, quando criança eu conversava com as formigas, com as árvores, com o vento, com as estrelas, e era tudo aquela coisa assim maravilhosa, né? Até que um dia eu fui crescendo, eu perdi um pouco essa conexão com a natureza, vim para São Paulo, mas a natureza ela não sai da gente, né? Sim. E aí, conforme o tempo foi passando, acho que as pessoas vão se conectando com a gente, por sermos assim, talvez diferentes. E aí, um cliente meu, ele era diretor da Votorantim, ele falou assim, Beth, você já consagrou a ayahuasca? Eu falei, não. Ele falou, nossa, é a sua cara, mas assim, é um pouco caro. E eu falei, caro quanto? Ele falou, caro. E eu fiquei aquilo na cabeça. Eu falei, nossa, eu tenho uma vontade de consagrar esse negócio, mas quanto que é caro pra ele? Se ele, diretor, fala que é caro, tipo, não vai ser pra mim nunca, gente. E aí eu trabalhava num salão onde tinha uma das meninas que exercia a mesma função que a minha. Um dia ela tava tranquila e ela tinha uma dicção rápida, ela falava rápido, sabe? Sim. E aí um dia ela tava zen, assim, paz, ela chegou pra mim, ela falou, Beth, preciso te agradecer. Eu falei, me agradecer pelo quê? Aí ela falou assim, foi graças a você que eu tô aqui, foi você que me aceitou. Eu falei, eu? Eu não fiz nada, eu sou cabeleireira igual você aqui dentro. Ela falou, não, você que fez a avaliação, que aprovou o meu teste e é por isso que eu tô aqui. Então eu quero te agradecer por isso. Eu falei, o que essa mulher tem? Eu falei, tá acontecendo alguma coisa? Porque normalmente eu não tenho muita paciência pra conversar com você, mas hoje tá tão bom. Ela falou assim, é que eu consagrei a ayahuasca ontem. Eu falei, você? E aí, como que eu faço pra fazer isso? Eu quero. E assim, foi um desejo imediato de querer consagrar aquilo também, porque eu já tinha escutado, mas eu achava que não era pra mim. Aí ela falou assim, conversa com tal pessoa que foi ela que me levou, ela sabe como te dar as coordenadas melhor que eu. Aí eu fui lá, conversei com a outra menina que também trabalhava junto com a gente. Fui pela primeira vez na Casa Rairá. Eu cheguei cheia de ímpeto, talvez um pouco de mistério, dúvida. Eu achava que ia ter uma bola de cristal onde eu fosse consagrar e eu fosse enxergar tudo, eu fosse saber todas as respostas e aquela consagração ia mudar a minha vida. Aí o que aconteceu comigo? Incrivelmente o PP, 2 metros de altura, né? Pesa uns 90 quilos, talvez 95, 100, talvez uns 100. Eu entrando na força da ayahuasca, abri o olho, eu vi um pajé. Ele tava com um cocá maravilhoso. E eu sou daquelas que eu gosto de desafios, né? Sim. Eu gosto de mergulhar. Abri roda de rapé. Eu falei, bom, não sei o que é. Bom, se eu tô aqui é pra isso, né? Então vou lá. Aí ele falou, você já consagrou rapé? Eu falei, já. Só que na minha cabeça veio quando eu era criança, que eu morava no interior do Pernambuco. Meu avô usava rapé e ele dava pra gente um rapézinho que punhava com a ponta do dedo no nariz e espirrava. Aquilo era rapé, entende? Então quando ele falou, você já usou rapé? Eu falei, já. Aí ele falou, você quer forte, médio ou fraco? Eu falei, forte. Nossa senhora. Aí ele foi lá, preparou tudo. Aí na hora do sopro,
Ele falou assim, olha, você coloca o tipi e tal, beleza. Peguei o tipi, que era gigante, e ele me deu um sopro na minha narina esquerda, foi onde eu coloquei. Eu caí pro lado direito. E eu fiquei caída. Morri, né, amigo? Nossa senhora. Eu morri. Não deu nem pra fazer outra. Não, só o lado esquerdo e eu morri. Eu fui levada pro banheiro, fiquei o resto do rito no banheiro. Aí depois veio a santa da Dona Cecília maravilhosa, me levou lá pra fora, me deitou, me fez ver olhar o céu, os passarinhos, as nuvens. No final do rito, lá da cerimônia, ela me chamou, ela falou, olha, tá acabando, vamos entrar que você precisa estar lá dentro pra gente finalizar. E eu fui capengando assim, morta. Terminou o rito, eu acordei assim. Eu falei, meu Deus, que foi aquilo? Eu não entendi nada, mas eu morri. Só que assim, eu sou muito de desafio, né? Eu falei, eu não entendi, mas eu quero entender. Então eu vou voltar. Eu não senti medo, eu não fiquei intimidada a ponto de falar, não faço isso nunca mais. Sim, você só queimou na largada, né? Eu queimei na largada. Aí passou um tempo, a minha amiga veio consagrar na Casa Mariri, onde era a pequenininha ainda. E aí eu cheguei lá, eu fui com aquilo na cabeça. Hoje eu vou soprar o rapé do lado direito, porque é onde faltou da outra vez. Porque todo mundo falou que tinha que consagrar os dois lados, então eu fui lá com quero o lado direito. E você ficou capenga de um lado só. Pois é, e aí o Gabriel vai e me coloca o cocado também. Olha, desde aquele dia eu nunca mais ouvi o Gabriel usando cocado nas cerimônias. O cocá tá ali. E aí ele colocou aquele cocá, quando eu abri o olho, o Gabriel tava vindo na minha direção, com aquele cocá de novo. Eu falei, meu Deus, esse cocá de novo. Eu falei, vou lá. Aí eu fui pra frente, meio capenga, na força da ayahuasca. E ele falou assim, vai aceitar um sopro? Eu falei, aham. Aí eu peguei, irmão, vai devagarzinho dessa vez, por favor, porque da outra vez eu passei um pouquinho de mal. Aí eu falei, então dá pra fazer um sopro mais suave? Ele falou, tá bom. Foi lá, preparou e eu fiquei lá, crente que eu não ia passar mal, né? Aí ele me preparou o sopro. Ele falou, quando você estiver pronta, coloca o tipi e vamos lá. Beleza. Onde que eu coloquei o tipi? Do lado direito, óbvio, Sim. né? Eu queria equilibrar. Ele me deu do lado direito, caiu pro lado esquerdo. Cara, eu estribuchei lá, assim, fiquei... Todo mundo, veio um monte de guardião nesse dia e um monte de gente cuidar de mim. Eu falava, que merda, Beth. Sim. E eu falava, eu precisava reagir. Eu sabia que tinha alguma coisa que eu não estava entendendo. E a minha cabeça não levantava, eu só olhava para baixo. Mas detalhe, eu fiquei com um desejo muito grande de ir visitar o meu pai. E eu entrei num lugar escuro que fedia. Era muito escuro, gelado e fedido. Era muito fedido. E eu vomitei tudo, né? Enfim, saí, voltei, me levaram pro banheiro, voltei do banheiro, deitei no meu colchonete. E aí começou um grande evento nesse dia, que eu chamo de o grande rito, que talvez seja importante alguém depois participar do Relato Ayahuasca e falar dessa cerimônia. Sim. Que foi a que o Thiago teve uma experiência fora do normal. Sim. Enfim. Um pequeno surto. Um pequeno surto. E eu tava lá, era o meu segundo rito e também era o segundo rito dele. Olha só. E, enfim, passei mal e não entendi nada de novo, a não ser aquele lugar fedido que eu fiquei passando mal. E eu voltei pensando, de novo? Nossa, eu fiquei tão decepcionada, mas era uma decepção de fúria, mas sem querer desistir, sabe? Sim. E eu falei, eu não vou desistir, eu quero entender. Aí você percebeu que era bom não fazer o rapé no começo. Aí eu peguei e maneirei. Eu falei, Beth, você não precisa consagrar o rapé. Vai na ayahuasca. Aí eu fui a terceira vez de volta na casa Hairá. E aí eu consagrei só a ayahuasca. E aí eu entendi a magia da ayahuasca. A primeira coisa que ela me falou, quem é você? Aí eu, quem tá falando? Aí ela falou, quem é você? Aí eu fiquei assim, eu não sabia quem era eu. Ela me fazia perguntas que eu não sabia responder sobre mim. E ela começou a me mostrar. Ela me mostrou o lugar onde eu sentei, ela me mostrou situações que eu já tinha vivido, ela me mostrou a minha força de querer estar ali. Então, era prova de que sim, eu era merecedora de todo o conhecimento que ela tinha para me mostrar. Porque foi um desafio que ela me lançou para ela ver até onde eu ia. Mas ela me conhecia, eu não. Então, assim, foi grandioso demais para mim. E aí, desde esse dia, eu maneirei no rapé e eu falei, opa, vamos devagar no rapé, vamos só na ayahuasca pra gente ver até onde vai. Aí, 4 anos depois, estou eu aqui consagrando com muito respeito o rapé, não é, Gleyber? É verdade, né? Então assim, pra mim o rapé foi essa
talvez a parte mais delicada das consagrações toda das medicinas da floresta. Sim. Mas você sabia que eu não aconselho a primeira vez que a pessoa está indo tomar ayahuasca de utilizar o rapé. Eu acho que a primeira experiência com a ayahuasca já está de bom tamanho. E aí depois, se você voltar, aí sim você experiencia o rapé. Ou você experiencia o rapé fora do ritual, entendeu? Você vai num ritual de rapé, para você saber e sentir a energia dele mesmo, né? Então eu acho que é bem legal você, primeira vez, deixa pro final do ritual, sabe assim? Se quer mesmo, vai no final do ritual, quando terminar, você experimenta e tá beleza. Foi assim que eu experimentei, então eu acho que isso fez com que eu não tivesse essa paura de rapé, né? Porque tem muita gente que fala, isso daí é a coisa mais horrível do mundo, é o demônio que sai, é o sopro do demônio, né, meu? Então eu acho que é mais legal assim. Mas conta aquela experiência que você teve aqui na Mariri, até eu tava participando. Claro, você que fez o sopro, né? O sopro demônio. dos sopros. Gente, aquele dia foi assim surreal, porque eu tenho esse respeito, essa delicadeza com o rapé. E aí eu tava na força da medicina naquele dia da ayahuasca. E a medicina chegava pra mim e ela falava, você precisa de um sopro? E eu falava, sopro não, por favor, hoje não. Ela falava, você precisa de um sopro? Hoje não é comigo. Aí ela falava assim, coragem. Eu sei que você é corajosa. E o medo faz parte da coragem e da grande evolução. Você precisa de um sopro do tamanho do seu medo. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a procurar alguém que fosse do meu tamanho para me dar um sopro. Aí eu olhava assim pros guardiões, eu olhava e falava, quem que vai me dar um sopro? Elaine, né? Pequenininha. Eu tenho uns 60, 52 quilos. A medicina falou, olha pro seu lado direito, abre o olho e olha pro seu lado direito. Tava você, 2 metros de altura, 100 quilos. Quase isso. Aí a medicina falava, olha, você precisa de um sopro do tamanho do seu medo. É ele que vai soprar. Eu falava, não, por favor. Eu deitei no chão, assim, quando ajoelhada, com as 2 mãos no chão, em posição de implorar mesmo. Tira de mim esse cálice, né? Por favor, não me faz isso. Ela falou assim, você precisa. Sim. Aí não tem como passar. Aí eu falei, tá bom, se eu tô aqui pra isso, vambora. Aí foi na hora que eu te pedi, falei, Gleyber, me faz um sopro. E você, tem tipi? Não, aí você foi lá, correu, buscou tudo. E você me perguntou, né? Na hora que você virou o rapé na sua mão, você me perguntou, esse tanto tá bom? Aí eu falei, o tanto que eu preciso. Aí você falou, tá bom, né? Vai assim mesmo. E você pegou o tipi, encheu, foi do lado esquerdo, mas foi um sopro que eu quase caí. Mas assim, eu peguei todas as forças que eu tinha e eu me mantive ali firme. Mas eu não consegui o sopro até o final, né? Eu tirei o tipi. E aí eu falei, agora segura que vai o outro lado, porque hoje você vai consagrar os 2 lados. Aí você foi lá, preparou tudo de novo e aí soprou o lado direito. E eu lembro de eu ter te pedido, por favor, não me deixa. Você falou assim, tudo bem. Daqui a pouco eu olho, não tinha você perto de mim. Eu entrei meio que em pânico, mas aí eu fui acalmando. O que aconteceu, de explicar um pouco, é que naquele dia, né, vou explicar um pouco do meu lado, né, porque você chegou e falou assim, eu falei, como é que você quer o sopro? Aí você falou, né, do que você sentir. E aí, quando me falam isso, eu parto pra sentir a pessoa mesmo, né, e foi engraçado, assim, que eu sentia umas entidades ali, uma entidade do teu lado ali, não entendi o que era, mas aí me veio de fazer um forte mesmo, né, e até foi engraçado que você passou muito mal, tava ali do lado, eu falei, gente, será que era isso mesmo, né? Será que foi um devaneio da minha mente? E aí depois o Gabriel falou pra me tocar, aí por isso que eu saí do lado e te deixei ali, agora pode contar. Não, porque foi muito engraçado. Todo mundo que já conhecia esse meu lado com o rapé, sim. Na hora que viu que você ia me dar o sopro, assustaram, né? A Elaine tava do outro lado, o Gabriel, os guardiões que já me acompanham faz tempo, todo mundo olhou e falou assim, meu Deus, será que a Beth sabe do tamanho do sopro do Gleyber? Eu não sabia, eu nunca tinha escutado sobre o seu sopro, eu achava que o seu sopro fosse igual a sua voz. Mas assim, eu já pressentia pelo que a medicina estava conversando comigo. E aí foi exatamente o sopro que eu precisava. Não tinha outra pessoa para fazer aquilo por mim naquele momento, era você mesmo. E foi assim, divisor de águas na minha vida, porque, como disse o Gabriel, eu fiquei estribuchando por um tempo, mas depois
depois eu levantei com uma força. E assim, eu não tinha dúvidas nenhuma de quem tava ali me protegendo, quem tava comigo. E quando foi no final que você falou que viu, pra mim foi só uma confirmação. E as medicinas, elas fazem isso, né? Elas te confirmam coisa que talvez no inconsciente, em alguma parte sutil da nossa visão, a gente veja, mas a gente não quer enxergar. Sim. E aí eu sentia a presença dessas entidades me protegendo do meu anjo da guarda, porque eu e São Miguel Arcanjo, a gente tem um relacionamento. E os relacionamentos, ele é diário, ele é constante. Quando foi no final que você me falou que viu, eu falei, eu tenho certeza. Ver de ti, né? Você sente uma presença forte ali, mas eu não sabia quem que era, né? Você tava do meu lado, eu tava sentindo ali, eu falei, deve ser do ambiente, porque eu sinto muito na hora que estão fazendo os rezos de entrada, mas não era mais rezo de entrada, já tava no meio do ritual, né? Bem mais do meio pra frente. Então, eu não tava entendendo o que tava acontecendo ali. Falei, nossa, né? Que estranho, né? Aí eu senti de dar o sopro, mas graças a Deus depois deu certo, né? Porque, nossa, minha mente ficou pesada. Depois que aconteceu, eu falei, gente, matei a menina. Nossa, gratidão mesmo. E foi engraçado, no final você falou assim, Beth, acende uma vela pro teu anjo da guarda. Eu tinha uma vela acesa na minha casa pro meu anjo da guarda. Então é bom, cara. Então, assim, tá tudo ligado, né? Eu já recebi a mensagem deles pra isso, pra tomar um sopro de rapé, que também quase morri, né? Ainda foi da Índia. Nunca me esqueço que ela colocou um monte, né, cara? Eu falei, gente, colocou um potinho pequeno inteiro. Eu falei, precisa de tanto, né? Ela deu o primeiro sopro, parecia que tinha me atravessado, né? O segundo, eu já saí matando cavaco com um balde pra vomitar. Passei, eu acho que 1 hora vomitando ali, né? Mas foi bom. Isso que é importante. Eu gosto de ser essa pessoa, de ter coragem a esses desafios. Sim. Agora, voltando pra ayahuasca, quando a gente consagra a ayahuasca, é um momento mágico, né? É um momento de visão, é um momento de conexão, de sentir, de se conhecer. E aí eu volto e penso, o que me trouxe até as medicinas? O tempo inteiro eu querendo saber o que estava acontecendo, quem era a pessoa que me levou, quem que era a pessoa que me conectou. E aí o que me faz entender cada vez é que a medicina, ela só mostra a gente. Ela só mostra a gente o tempo inteiro e é através de nós que a gente consegue curar o passado, o presente e o futuro. E aí as medicinas, elas vieram de forma muito grandiosa na minha vida, porque eu sou órfã de pai, né? O meu pai, ele faleceu antes de eu nascer. Minha mãe estava com 6 meses de gestação e eu sou a 8ª de 8. Só que na minha família tem uns números bem complexos, assim. Quer dizer, não tão complexo, mas engraçado. Tem uns números 7 lá se multiplicando, que é tudo de 7 em 7, mas enfim. Quando a minha mãe engravidou de mim, o meu pai tinha ficado 7 anos aqui em São Paulo e ela tinha 7 filhos. Ela ficou com 7 crianças no Nordeste. Ele veio para São Paulo trabalhar, tentando dar uma vida melhor para os filhos e para a esposa. Só que isso durou 7 anos. Então, 7 anos depois, ele voltou e ele me fez com muita saudade, muito amor. Olha só. Eu sou a 8ª. Quando foi no meu irmão, o mais novo, né? Esse mais novo que ficou pequeno quando ele veio para São Paulo, no aniversário dele de 7 anos, o meu pai faleceu. Aí foi quando eu tava nascendo. Sabe uns negócios, umas paradas meio loucas assim? Então, meu pai morreu no Dia dos Namorados. E era aniversário do meu irmão mais novo. Sim. Aí eu nasci. E depois que eu nasci, teve uma visita do meu pai com a minha mãe. Ela relatava isso sempre, que eu tinha chegado do hospital e eu tava lá e ele veio, entrou, ele olhou o berço, ele me cobriu e ele foi embora. E no período que ele morreu, ela tava grávida, ele também apareceu pra ela 7 dias depois pra pedir pra ela parar de chorar, porque ela tava chorando muito e ele tava encharcado, como se ele tivesse molhado de chuva. Olha só. E ele falou, olha, onde eu tô tá muito bom, tô muito bem, só que eu preciso que você pare de chorar, porque eu tô encharcado por conta das suas lágrimas. E nessa mesma noite, ele apareceu pra minha mãe, pra minha avó na cidade e pro meu tio aqui em São Paulo. E ele foi morto em Recife. E ela morava no sítio, na Zona da Mata. Então, assim, eram distantes os 3 e os 3 tiveram a mesma presença na mesma noite. O mesmo sonho, a mesma história. E desde esse dia, nenhum dos 3 choraram mais. Olha só. Então, eu sentia essa necessidade de consagrar. Eu achava que... Sim.
eu não entendia o porquê, mas eu sentia. E aí, como eu não desisti de consagrar por conta da minha apresentação com as medicinas, né? Então, a consagração, ela é um desenvolvimento, ela é uma terapia constante. Então, quando a gente para muito tempo de consagrar, a gente se desconecta um pouco. E por quê? Entra a nossa parte muito humana em tudo isso. O nosso humano é suscetível a falhas. Quando a gente começa a consagrar com mais frequência, a gente está um pouco mais conectado, a gente tá mais sutil, a espiritualidade, aos nossos insights, a nossa parte mais sensível do divino ser mesmo. E aí, conforme eu fui consagrando, na minha 8ª consagração, fui lá na Casa Eiwa, quando a Casa Mariri alugava lá, era o meu aniversário de 42 anos já. E aí, entrei na força e a medicina falou assim, olha, hoje é o seu aniversário, hoje é o dia de renascimento, olha pro seu lado direito. E eu olhei assim pro meu lado direito, eu percebi que meu pescoço estava virado pro lado esquerdo, eu não queria olhar o meu lado direito. E aí a medicina falou, olha pro seu lado direito. E eu não queria, porque estava escuro e fedendo. E aí me veio aquele fedor da minha 2ª consagração, do buraco que eu entrei. Eu falei, eu não quero, porque esse lado tá fedendo. Aí ela falou assim, olha pro seu lado direito. E aí eu fiquei, eu não quero olhar. E a medicina falava, você vai ter que olhar. Olha pro seu lado direito. Então eu olhei. Quando eu olhei, eu vi atrás de mim, do meu lado direito, 45 graus, talvez. E aí, eu vi que tinha um buraco muito fundo, muito escuro, que não estava do meu lado, estava um pouco atrás, mas do meu lado direito. E tinha uma luzinha vermelha piscando lá no fundo. Aí eu olhei assim e tirei o olhar rápido. Falei, pronto, já olhei. A medicina falou, não é só isso não. Você vai ter que olhar mais. Aí eu falei assim, eu não quero. Eu falei assim, hoje é dia de nascimento. Tá nascendo. Eu falava, tá nascendo o quê? Aí eu olhava de novo. Aí eu vi, quando ela falou, olha de novo, eu vi um corpo em posição fetal. E aquela luzinha vermelha era um coração piscando. Tipo, ele tava pulsando. E aquele corpo, ele foi criando uma projeção maior. E ele cresceu. E eu falava, eu não vou olhar. E a medicina falou, você vai olhar assim. Quando eu olhei pra minha frente, abriu uma escada do lado esquerdo, mas assim, na minha frente. A escada vinha dos céus. E nessa escada, começou a descer a minha mãe. Minha mãe faleceu, eu tinha 20 anos. E eu tava no momento da passagem dela, eu tava com ela. E ela começou a descer, sorridente, bem tranquila. E eu falava, mamãe, corre! Ela corre, né? Eu, tipo, tô morrendo de saudade, doida de vontade de abraçar ela. E aí ela, tranquila, sem pressa. Flanando e sorrindo. Eu falava assim, nossa, mas eu tô aqui morrendo, desesperada de vontade de abraçar. E ela nessa tranquilidade. Aí ela chegou perto de mim e ela falou assim, filha, eu também tava com saudade, mas eu tô cansada. Tô cansada de carregar tudo isso sozinha, então eu tô aqui hoje pra te ajudar. Porque eu fiz isso o tempo inteiro. Mas agora, olha pro seu lado direito, eu tô aqui pra te ajudar. E eu olhei, na hora que eu olhei, eu vi o meu pai. E aí eu senti muita raiva dele. Eu sentia raiva porque eu não tive um pai. Eu sentia raiva porque eu não podia usar roupa preta, porque minha mãe falava, todo mundo me chamava de órfã. E aí, por todo mundo me chamar de órfã, minha mãe queria me poupar. E ela falava, não, filha, não precisa usar essa roupa toda preta. Então, ela sempre querendo me poupar e eu vendo sempre de forma negativa, achando que, por que ela não tá me impedindo, né? Então, eu tive que olhar pro meu pai. E eu tive que jogar tudo, vomitar tudo o que eu sentia. Porque, como que pode eu sentir raiva do meu pai que eu nem conheci? Ele morreu antes de eu nascer. Pois é, eu achava que ele era culpado por tudo isso, porque eu fui a única filha que não tive um pai. E chegou perto e ele criou uma forma humana e ele chegou do meu lado direito e se ficou ali, levou um tempo até ele me tocar, porque eu não deixava e eu falava pra ele, eu falava assim, eu senti falta, você não apareceu comigo em nenhuma fotografia, eu não tenho histórias com você, eu não senti você. E aí a medicina vinha e falava assim, não temos como mudar o passado, mas a gente pode mudar o futuro. E o futuro começa agora. Porque agora você está completa. E era tão engraçado porque eu tive 3 gestações. Na minha primeira gestação, eu morava no Japão. E assim, eu sentia que a minha axila direita fedia muito. Eu fedia muito, mas eu só fedia do lado direito. Eu falava, gente, eu tenho que tomar 10 banhos por dia porque o meu lado direito fede. E eu falava isso. E nesse dia eu entendi que por que eu sentia esse fedor do meu lado direito. É porque
porque o meu masculino estava morto. Então é como se eu carregasse um cadáver. Então a medicina veio e me fez olhar para isso. Falou, olha, você tá carregando um cadáver com você, porque todo mundo tá falando para você, desde que você começou a entender que seu pai é morto, seu pai não é morto. Aí eu falei, como assim? Mas todo mundo me falou, né? Pois é, as pessoas, por falta de conhecimento, elas falam, né? Mas elas falam do jeito delas. Mas o seu pai não está morto. Ele só não tem mais o corpo físico que você queria que ele tivesse. Não dá para mudar o passado. Mas a tua determinação, essa tua força, esse teu ímpeto, o teu lado masculino, ele tá vivo. E o seu pai, ele vive em todos os filhos. Você é a única filha que ele não vive. E ele precisa viver em você. Porque ele já vive na sua filha. E aí eu tive que olhar pro meu lado direito, ressignificar tudo isso, perdoar o meu pai. E aí começou tudo, né? Porque eu tinha esse desequilíbrio com o meu masculino. E eu não entendia por quê. E fica muito inconsciente também, né? Total. E eu falava, gente, coitado dessas crianças que não têm pai, sabe? Os adultos acham, ela supera, porque eu jamais senti falta do meu pai, assim. Eu achava que eu era autossuficiente. Como eu não sentia falta de marido, de homem, eu me separei e fui embora. Eu falei, não, e que isso? Eu me viro sozinha, eu não preciso de homem pra isso. E a gente precisa, sabe? O sagrado feminino ser, por natureza, ela tem a parte masculina dela, sabe? E ela precisa do masculino pra ter equilíbrio. Sim. E eu não tinha, então eu tava totalmente desequilibrada e não sabia. E aí eu trouxe o meu pai pra estar presente a partir do meu 42 anos de idade. E foi lindo, porque depois dali, a gente fez um círculo, ele e minha mãe, pegamos na mão um do outro e a gente dançou, a gente se abraçou e foi lindo o nosso encontro. Mas assim, foi muito dolorido. Sim. Acho que foi o rito que eu mais sofri, sendo que eu sempre sofro bastante. Eu gosto desses que eu mergulho. Eu gosto muito dessas cerimônias onde eu mergulho e a medicina me torce, sabe? Tipo um cipó mesmo. Eu falo que eu adoro. Sim, porque aí é onde você tem várias revelações, né? Mais profundas, assim, não tão rasa, né? Então é bom. Sim. Então, mas depois dessa cerimônia onde eu trouxe a vivência mesmo, sabe? Do espírito do meu pai, através das medicinas, e aí ela me mostrou o processo que foi para eu fazer essa cerimônia, para eu estar ali fazendo esse resgate da vida dele, né? Do espírito dele. Então, não é eu ir lá uma vez e tudo isso é resolvido. Não, a medicina, ela vai te preparando, ela vai te guiando, ela vai te acolhendo. Ela sabe a hora certa de te revelar cada coisa. Construindo o seu lado masculino que não existia. Sim, né? Que sim. faz parte da herança paterna. Sim, claro. Então a medicina veio e me ensinou a ver ele com outros olhos, Sim. a acolher ele, a sentir ele. E por coincidência, já que tem pessoas que acham essa palavra mais prática para explicar algumas situações do universo, eu herdei o nome dele, né? O meu nome é Raimunda Elizabeth. Elizabeth era minha mãe e Raimundo é meu pai. Então, assim, gente, eu carrego até os dois no meu nome. E é tão engraçado que agora eu peguei um salão que a ex-dona era Elizabeth. Então eu comecei a ser confundida. Então eu tive que assumir o Raimunda. Sim. Tem hora que eu dou risada com as coisas que a medicina faz com a gente, sabe? Continuo sendo Beth Riga porque já acostumei. Mas hoje eu consigo falar que eu sou Raimunda com muita tranquilidade. Sim. Com muito amor, porque eu sei de onde veio, eu sei, sabe? Eu sinto. Não é ninguém que me falou, é eu senti. E isso foi através das medicinas, esse resgate todo. E nessa cerimônia que eu resgatei o meu pai, no final, foi muito interessante, né? Porque essa escada se abriu de novo na minha frente, tudo clareou os dois lados. Abriu essa escada na frente, só que eram duas, era uma escada larga. E os dois pegaram na mão um do outro e começaram a subir, subindo, pegado na mão, chegaram no meio da escada, olharam para trás, me deram um sorriso e continuaram a subir. Quando chegou no topo, eles desapareceram. Ai, que bonito. E aí acabou a cerimônia. Foi um resgate do meu pai muito importante. E eu sei que tem muita gente que não tem um pai, que não tem a mãe, ou que foram criados por pessoas que tiveram esse papel, ou que por alguma fatalidade, alguma coisa que ocorreu, e que
inconsciente, o que a gente guarda? E saber olhar para isso com carinho, saber olhar com amor e ressignificar tudo isso. E aí, através disso, através desse dia que eu resgatei o meu masculino, porque foi um resgate, aí eu comecei a entender o meu feminino. E aí eu fui para as cerimônias de sagrado feminino. Então é tão lindo uma cerimônia de sagrado feminino. É um resgate tão grandioso que toda mulher deveria conhecer, toda mulher deveria participar. Sim. E eu falo que até os homens deveriam participar de uma cerimônia de sagrado feminino para eles entenderem quão sagrados são suas esposas, são suas mães, são suas filhas, né? A gente entender o nosso corpo como Gaia mesmo e trazer todo esse simbolismo. Então, a medicina, ela trabalha na gente de forma grandiosa. É que nós temos as duas energias, mas por machismo, esse tipo de coisa, o homem perde um pouco de tratar esse lado feminino, né? Não quer dizer que esse lado feminino vai tirar a masculinidade dele, mas sim vai dar equilíbrio, né? Porque assim você pode ver a sua companheira, sua mãe, sua irmã, com um olhar certo, não um olhar equivocado, masculinizado e machista. Esse equilíbrio entre o masculino e o feminino, né? O yin e yang, né? Então isso é primordial, né? Eu venho aprendendo um pouco disso, porque também eu tenho essa parte masculina muito acentuada, então você tem que estar contrabalanceando, né? Pra surgir esse equilíbrio. Todos nós temos, na verdade, né? Todos, é. E assim, é tão engraçado que tem um preconceito, um machismo muito entranhado dentro dessa sociedade, que às vezes eu vi um homem sentado de perna cruzada e falava, que bichona, um homem sentado de perna cruzada, que preconceituosa eu era. Que ridícula, né? Assim, mas tá tudo bem. Hoje eu vejo e falo, tá tudo bem. E, então eu trouxe muito, eu trago e eu tento botar em prática constante o não julgamento. Exatamente. Porque às vezes a gente julga de forma tão rápida que a gente nem percebe. E aí eu me policio e falo, opa, Beth, para, tá tudo bem, é isso. E a medicina, ela traz essa visão. Eu falo que ela desembaça o nosso óculos, né? Ela limpa a nossa lente. Também não adianta você limpar a lente só de um lado, porque o outro lado tá embaçado. Então, assim, um lado é a medicina, o outro é você. É isso mesmo. Né? Então, a gente tem que andar junto. Mas o sagrado feminino, dentro desse trabalho que fazemos, Casa Aquarela, Casa Mariri, entre tantas mulheres que eu conheço que trabalham com o sagrado feminino, a gente consagra também a ayahuasca para fazer essas cerimônias, na maioria delas, não em todas. E tem a cerimônia do cacau, que é maravilhosa para quem gosta dessa cerimônia mais sutil, daquele amor, daquela doçura. E, gente, por mais que eu entre nesses meus processos, cada cerimônia que eu vá, não tem uma vez que eu não saia amando. Cada vez que eu vou, eu já quero a próxima. E cada vez que eu vou que é difícil, eu evoluo muito. E ter acesso, entender o meu animal de poder através das medicinas, entender de onde vem essa força, sabe? O porquê de cada decisão que a gente toma, que nada é por acaso, né? Então a gente toma decisões às vezes pensando muito, muito no racional e a gente esquece de olhar um pouquinho pro coração e sentir o que tá acontecendo, porque tem um sentido, mas a gente esquece, né? E eu sou muito racional, isso prova que o meu masculino é muito forte, mas eu não queria olhar para ele. A medicina, ela te traz muitos benefícios. Não pode se ter medo quando você vai consagrar a medicina. Você tem que ir com amor. E confia na medicina. Confiar no sopro. Confiar quando você consagra. Confiar na casa que você consagra. Confiar nos guardiões, nas pessoas que estão fazendo essa cerimônia acontecer. São pessoas que se preparam para isso. E assim, tá tudo bem se você for em algum lugar e você falar, olha, eu consagrei, mas eu vejo que esse lugar não é o meu lugar. Sim. Vai para outro lugar. Mas eu confio muito, eu me encontrei muito na Casa Mariri e aqui é o meu lugar. Eu gosto, para mim, é minha família, é minha casa, são meus amigos. Sim. E eu tenho liberdade de poder vir quando eu sinto vontade, quando eu não sinto vontade, que eu vejo que as pessoas começam a sentir falta. Beth, cadê você? Então tem esse, olha, a gente tá sentindo essa falta, é gostoso, sabe? Mas as medicinas traz
junto com toda essa evolução, um ciclo de amizade muito grande, né? É isso, eu quero que todo mundo consagre, sabendo que a medicina ela é para todo mundo, mas não é todo mundo que é para as medicinas. Como todo lugar é para todo mundo, mas a gente não é para todo lugar. Então eu escolho bem os lugares que eu frequento hoje e eu percebo a grande evolução que já aconteceu na minha vida. Tipo, hoje eu já não consigo mais beber, sabe? É impressionante e é sem esforço. O corpo rejeita. Eu acho que a gente acaba ficando com uma percepção um pouco mais aguçada de nós mesmos, do nosso corpo. Fica mais atento, né, ao que tá acontecendo. Então você acaba restringindo certas coisas, né? A única coisa que eu não consigo restringir muito ainda foi o doce. Eu não sei por que não aparece pra mim, mas tudo bem. Ai, doce também. Mas não é à toa que eu tô morrendo de dor de cabeça depois de Páscoa, assim, sabe? Comi muito chocolate com a minha filha. Tipo, aí depois eu fiquei com dorzinha de cabeça. Mas, enfim, a gente vai aprendendo, né? Chega uma hora que a gente vai aprender, amigo. Não tem essa. Tapa na cara e voadora. Vambora, vamos voar. Então, gratidão, Beth, pelo teu tempo de estar aqui, dando o seu relato, contando a sua experiência, mostrando essa transformação, essa cura que você teve com seu pai, que é muito bonita. Problemas relacionados à nossa que tem a ver com nossos pais, com a nossa criação, que a gente pode curar isso, né? Que tem a possibilidade, tem essas ferramentas como terapia e outras mais. Mas é bom, gratidão do seu tempo. Eu que agradeço, gratidão. E eu convido a todo mundo a ter essa experiência extraordinária. E se existe uma palavra para isso, é extraordinário. O extraordinário acontece o tempo inteiro e a medicina, ela é extraordinária. Isso. É só confiar. É para quem tá buscando, quem tá nessa caminhada buscando e quer ter um portal mental aberto, essa é a melhor ferramenta. É a chave, né? Gratidão, meu anjo. Gratidão. E até mais. Beijo. Beijo.